Satoru Gojo e Sukuna estão dando continuidade à sua batalha. Depois de muitas tentativas, o Gojo consegue utilizar a sua expansão de domínio, assim conseguindo causar um dano significativo no Sukuna. No entanto, de alguma forma, parece que o Sukuna ainda está um passo à frente do Gojo. Ele vai invocar o Mahoraga? Opa, Marcelo aqui, e vamos para o capítulo 228 de Jujutsu Kaisen. Bom, o capítulo se inicia com os espectadores comentando sobre essa minúscula barreira que o Gojo criou para o seu domínio. Em teoria, a potência da barreira deverá aumentar, já que o Gojo reduziu o tamanho dela, semelhante a uma bola de basquete. O Kusakabe fica impressionado com isso. Na verdade, eles já perderam a conta de quantas vezes que eles falaram a palavra impossível. Bom, até o momento, essa é a melhor palavra que pode definir a luta desses dois monstros, que estão quebrando as regras do mundo Jujutsu. A Maki questiona se não é comum que o lado de fora seja diferente do lado de dentro da barreira. Afinal, é exatamente por isso que quando você é confinado em um domínio, se torna quase que impossível fugir quando não se acha a borda, já que o espaço acaba sendo distorcido e consequentemente ficando maior do que o lado de fora. Mas o Kusakabe chama a Maki de marombeira idiota e logo dá aula. Ele conta que o mais importante em uma barreira é acima de tudo ter a imagem concreta dela. Ter a imagem de uma barreira de volume externo que não poderia sequer abrigar uma única pessoa, quanto mais a si mesmo e o inimigo, naturalmente acabaria se quebrando, eles ficariam completamente contorcidos. Mas Chozo se lembra de quando Gojo ficou aprisionado dentro do reino da prisão. Ele poderia ter utilizado a sua experiência de quando ficou aprisionado para distorcer o espaço, da mesma forma que acontece no reino da prisão. Uma barreira pequena e o lado de dentro espaçoso. Bom, há males que vêm para o bem. Mesmo assim, Kusakabe não entende a razão de ficarem mudando as condições de domínio toda hora. Isso é algo completamente insano. Segundo o próprio Kusakabe, especialmente as barreiras de um domínio envolvem além das condições internas, externas e o seu volume e a velocidade de construção. São várias coisas onde cada feiticeiro traz a sua própria combinação a fim de finalmente fazê-la funcionar adequadamente. Em outras palavras, criar um domínio é algo muito complexo, pois exige toda essa modelagem, desde a velocidade de construção e as condições internas daquele mundo. E essa informação acaba chamando a atenção do Hakari e do Higuruma. Ah, então é assim que funciona? Bom, os dois se veem perdidos nesse assunto, pois eles são uma exceção. Os domínios deles são configurados por uma predefinição incorporada por suas técnicas Jujutsu, ou seja, diferente dos outros feiticeiros, eles não precisam se preocupar com esses requisitos para criar um domínio. De qualquer forma, isso não é algo que possa ser ajustado a toda hora, de acordo com as circunstâncias do local. Isso é algo bastante incomum e bizarro. O Kusakabe presume que, devido ao grau de dificuldade, ele decidiu reduzir gradualmente a barreira para uma menor, já que assim ele ficaria mais resistente aos danos. E Mei complementa dizendo que talvez ele esteja tentando aproveitar a oportunidade para testar a ideia de abranger completamente a área de atuação do Santuário Malévolo. Logo, aquela pequena esfera negra onde estão o Sukuna e o Gojo começou a se comportar de uma maneira estranha. O Sukuna também está resistindo. Ao que aparenta, o Sukuna também reduziu a área de atuação do seu domínio para aumentar a liberação de energia da técnica Jujutsu. E se o Sukuna conseguir quebrar aquela barreira mais uma vez, ele vai deixar o Gojo em uma situação extremamente perigosa. Caso a situação piore ainda mais, o Gojo vai perder a luta. No entanto, algo diferente aconteceu dessa vez. O domínio não se despedaçou, ele explodiu. E mais uma vez, o Sukuna e o Gojo são levados para o público. Todos ficam chocados, afinal isso iria definir a derrota ou a vitória do Gojo. No entanto, o Santuário Malévolo do Sukuna também foi destruído, e aos poucos ele se despedaçava. O Sukuna foi atingido e sofreu um dano crítico no peito. Ninguém sabe o que exatamente aconteceu lá dentro, qual foi a estratégia como o Gojo conseguiu ferir o Sukuna dessa forma. Hakari, ao ver que o Gojo conseguiu se dar bem, ele fica emocionado e dá um gritão: boa, Gojo, aí sim. Assim como o Sukuna destruiu o domínio do Gojo pelo lado de fora, o Gojo certamente causou um dano considerável ao Sukuna, que não pôde mais manter o seu domínio. Mas é claro, essa é apenas uma argumentação do Kusakabe, pois como eu falei anteriormente, ninguém realmente sabe o que aconteceu lá dentro. Então ele pergunta quanto tempo eles ficaram lá dentro, quanto tempo durou a barreira do Gojo, e a Mei conta que durou cerca de 3 minutos, mas ainda não revelaram a importância de saber exatamente a duração da barreira. Agora que os domínios se quebraram, os dois estão em uma condição em que nenhum pode utilizar suas técnicas Jujutsu, então nesse caso Satoru pode se antecipar
a usar o Jujutsu de reversão para restaurar a sua técnica Jujutsu da exaustão. Mas o Sukuna também pode utilizar a técnica Jujutsu de reversão. Isso é algo que também o Yuta pode usar, mas como ele falou antes, não é possível restaurar as técnicas Jujutsu e foram completamente esgotadas. A Anjo entra na conversa e diz: porém, o Satoru Gojo já mostrou antes para o Sukuna que isso é possível. Ele também é um gênio quando está batalhando, então ele pode fazer a mesma coisa que o Gojo fez. O Sukuna, com a ajuda do Kenjaku, dividiu a sua alma em 20 dedos, transformando-os em objetos amaldiçoados. E em uma outra ocasião, ele por conta própria aprendeu como formar um objeto amaldiçoado, o que apenas reforça o argumento de que o Sukuna também pode reproduzir o Jujutsu de reversão. Voltando para a luta desses dois monstros, o Sukuna pula para uma ponte e o Gojo segue deixando um enorme rastro de destruição. O Sukuna se esquiva dando um salto para o alto. Apesar de estar ferido, isso não impede de sorrir e de aproveitar essa incrível batalha. O Gojo consegue alcançá-lo e desfere um chute lateral, o que acaba jogando ele para longe. No entanto, o Gojo sente que algo tá estranho. O Sukuna teimosamente se recusa a usar qualquer técnica Jujutsu além das concebidas pelo domínio, mesmo quando invertia as condições de dentro para fora da barreira e a intensidade de dentro diminuiu, ele não tentou destruí-la de dentro. Ao invés disso, recorreu a um método extremamente arriscado, e dentro do domínio, enquanto os nossos comandos de acerto garantido se anulavam, o Sukuna não tinha outro método de ataque, além da amplificação para superar o meu Jujutsu limitado. Isso representa uma grande vantagem para mim. Além disso, dentro do domínio não é possível usar edifícios como fizemos antes para nos atacar. E para falar a verdade, durante esses 3 minutos em que o domínio foi destruído pelo lado de fora, eu tive certa vantagem. Apesar disso tudo, então por que o Sukuna não tentou usar o Mahoraga, da técnica Jujutsu dos 10 sombras? O Sukuna tem a memória das conversas que tive com Megumi, então ele sabe que eu sei sobre o Mahoraga. Ele teme que o Mahoraga seja destruído com um único golpe. A verdade é que o Sukuna propositalmente se colocou nessa situação. Ele teve diversas oportunidades de usar o Mahoraga, mas preferiu não usá-lo e dar vantagem para o Gojo. E nesse momento vemos uma cena do leme do Mahoraga girando, indicando que algo cabuloso está prestes a acontecer. Isso pode significar que o Sukuna deve ter guardado o leme nas sombras do Megumi. E o que sabemos é que toda vez que o leme do Mahoraga gira, significa que ele fez uma adaptação ao estilo de luta do seu adversário. Assim como aconteceu com o desmantelar do Sukuna, ele simplesmente conseguia evitar os ataques com extrema facilidade. Embora o Gojo saiba do Mahoraga e esteja esperando que o próprio Sukuna use ele, é provável que desde o início da luta, o Mahoraga estivesse se adaptando ao Gojo, mesmo sem a necessidade de ser invocado. Logo vemos que o nariz do Gojo começou a sangrar e o seu corpo já deve estar sentindo os efeitos do uso excessivo da técnica de reversão. Semana que vem teremos capítulo novo. E me conta aí nos comentários, você acha que no próximo capítulo o Mahoraga vai aparecer? O que o Sukuna tá tramando? Me conta aí nos comentários. E perdão para as poucas pessoas que estão assistindo esse vídeo por estar postando poucos vídeos nessas últimas semanas, pois eu tava com dengue e eu fiquei malzão. Bom, agora eu tô recuperado e vamos voltar com tudo. Muito obrigado por ter ficado até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!